Que a graça e a paz do Senhor Jesus repouse sobre sua vida. Bom, eu quero falar aqui um pouquinho sobre a questão do dízimo, no que respeita se ele é obrigatório e se ele é bíblico. Por que eu faço essas duas perguntas? Porque há uma necessidade de nós termos um bom discernimento sobre isso. Se ele é bíblico, se ele é obrigatório. Não quero aqui estender muito esse vídeo, porque não atrai quem gostaria de ouvir. Então eu vou deixar aqui logo bem claro. O dízimo, ele não é obrigatório, mas ele é bíblico. Por que ele é bíblico? Porque está escrito na Bíblia, tanto no Antigo quanto no Novo. A prática do dízimo, ela é tão antiga que ela chega a ser mais antiga do que a própria história dos hebreus, né, dos judeus. Estudos apontam que as nações mais antigas já utilizavam-se do dízimo, né? Os fenícios, os babilônicos, o Antigo Egito, Antiga Grécia, lá a partir do século VI, né, já é mais recente. Século VI antes de Cristo, tá? Tô falando mais recente porque Babilônia, os fenícios, até mesmo os chineses é bem mais antigo. E os romanos, né? Século VI também antes de Cristo. Eles adotaram a prática do dízimo, tanto para a parte religiosa quanto para a parte dos reis, né, que cobravam dízimo. A, o dízimo na religião hebraica, ele surgiu, a gente vai ver ser mencionado sobre o dízimo em Gênesis 14, né, 20, com Abraão, nosso pai na fé. Ele faz ali um ato espiritual e de forma voluntária. Ali ninguém pôs Abraão a dizimar. A gente percebe ali o grande sacerdote, e não era qualquer sacerdote. Alguns estudiosos não, alguns comentaristas aí vão dizer que Melquisedeque era um sacerdote profano, porque o primeiro homem de Deus daquela época foi Abraão. Isso não é verdade, isso não tem amparo bíblico e nem amparo histórico. Melquisedeque é confirmado lá no livro de Hebreus, né, como um sacerdote do Deus Altíssimo. Ou seja, naquela época era chamado de Deus El, né, do Deus Altíssimo. E Abraão então ali apresentou o dízimo. Nós vamos ver depois, em seguida, com Jacó, né, Gênesis 28, ele também de forma voluntária fazendo um voto com Deus. Ele fazendo um voto e dizendo que se Deus lhe abençoasse nos seus projetos, certamente ele lhe daria o dízimo. E ele deixa bem claro, de tudo, não era de alguma coisa, era de tudo que Deus lhe desse. Eu me amparo muito nessa questão. De tudo que eu ganho, eu ser dizimista da casa do Senhor. Mas por que eu sou dizimista? Primeiro, eu tenho mais de 20 anos que sou dizimista. Esse dinheiro nunca me fez falta. Ele nunca atrapalhou os meus projetos financeiros. Por quê? Porque eu dizimo aquilo que eu já ganhei. Eu não faço barganha com Deus e não negocio com Deus o meu dízimo. O meu dízimo eu apresento ele a Deus porque tudo que eu tenho é consagrado ao Senhor. Mas aí eu quero deixar isso mais para o final, porque eu quero mostrar para vocês a importância do dízimo e a gente não pode seguir os preceitos do dízimo, ou seja, todo o ritual, como se fosse há 3.000 anos atrás, 3.500 anos atrás, 2.000 anos atrás, 1.000 anos atrás. Não tem como. Não tem como a gente fazer isso. E é muito simples. Olha o fator histórico, olha o fator social, econômico, cultural, político, geográfico, ou seja, a hermenêutica é quem vai trabalhar mais isso, né? Que nós temos que observar um texto nessa perspectiva para que nós possamos ter uma interpretação correta do texto, porque todo texto religioso ele é complexo, ele não é assim tão literal, há todo um trabalho complexo que precisa ser analisado. Todo texto religioso não é só o nosso cristão, judeu, não. É qualquer outro livro sagrado, né? A gente pode ver isso em todas as outras grandes religiões que têm seus livros sagrados, que os sacerdotes lá também
tem suas dificuldades, né, suas caminhadas para interpretar textos. Mas vamos voltar aqui para o dízimo. Prestem bastante atenção. A questão do dízimo, da pessoa falar que o dízimo não era dinheiro, era alimento, isso aí é realmente um comentário muito ausente de conhecimento. Conhecimento bíblico, de conhecimento histórico. Essa pessoa não agregou ainda muito conhecimento para falar isso. Ela falou isso porque ouviu alguma pessoa falar e foi na onda e se deu mal, porque esse comentário ele é muito fácil de ser destruído, né? De ser refutado. Deuteronômio 14, ali a partir do versículo 22, nós vamos ver ali que Deus diz que quando a gente for levar o dízimo, né? A gente for levar o dízimo, e ele for muito numeroso, ou seja, muitos gados, muitos animais, muitas frutas, muitos alimentos, que o povo tinha que vender nos mercadores, né? Vender e levar o dinheiro e depositar à mão do sacerdote. Ou seja, para trazer o sustento, tanto para o sacerdote como para todos os filhos de Levi, porque uma coisa é o sacerdote, outra coisa toda a descendência da tribo de Levi. E ainda tinha que aquele dízimo traria todo o sustento para o templo, para pagar as despesas dos guardas, que eram muitos, dos armamentos, que tinha que proteger o templo, porque era um dos lugares mais visados pelos inimigos. Era da onde saía também todas as decisões de um rei, partia do templo, porque era onde ele iria orar ao seu Deus, buscar orientações com o profeta, com o sacerdote. Então era um local muito visado. Então havia uma demanda enorme de despesas. E Deus preparou tudo isso, sabendo nós que o dízimo não é de origem judaica, ele é bem mais antigo, né? Como já tenho falado. Mas aqui a questão é, e no Novo Testamento? Jesus aboliu o dízimo? Jesus é contrário ao dízimo? Jesus cumpriu toda a lei, não estamos mais obrigados a cumprir esse ritual, porque esse ritual é a lei, e a lei não mais nos obriga a isso. Nós estamos debaixo da graça. Bom, naturalmente eu não acredito que o dízimo é obrigatório, então isso aí não serve para mim, esse comentário. Eu não entendo que o dízimo seja obrigatório, eu entendo que ele seja um ato de adoração voluntária a Deus. Então cai por terra toda essa ideologia aí. Comigo não funciona e com a maioria dos cristãos que pensam como eu penso também, que é de uma forma voluntária. Eu creio que toda pessoa que dizima sabendo que está fortalecendo a sua congregação, a sua igreja, a permanecer aberta e trazendo condições para que ela tenha a oportunidade de abrir mais congregações. Porque ninguém abre congregações gratuitamente. Jesus não manda um anjo do céu com uma mala cheia de dinheiro. Eis aqui o dinheiro que Deus te mandou para abrir as congregações, fazer seus trabalhos missionários. É certo que o fator de época vai dizer que em cada época a igreja teve a sua dificuldade de pregar o evangelho. Então, nos dias de hoje, um dos maiores desafios da igreja é pagar aluguel, estabelecer pontos de congregação nas grandes cidades para alcançarmos, né, as pessoas para Cristo. Desafio também de pregar no interior do país, nas regiões ribeirinhas, que é muito difícil, nas tribos indígenas e por aí vai. Então, cada lugar geográfico tem a sua dificuldade. E a igreja, ela se beneficia muito, ela se fortalece muito quando o membro ele dizima. Quando o membro dizima, mas tem que ser 10%. Olha, meu querido, eu vou dizer aqui uma coisa para vocês. Se é 10%, a palavra dízimo tem a origem dos 10%. Ou seja, do grego decater, que quer dizer 10%, décima parte. Do hebraico, né, maasé, décima parte. Então, é realmente o nosso melhor referencial para nós contribuirmos na obra do Senhor. Mas eu garanto para vocês,
Dificilmente você vai ver alguém, até hoje eu não conhecia, eu desafio alguém a provar isso para mim, né? Pode ser que exista, mas eu não conheço ninguém que seja contrário ao dízimo, que ofertam cotidianamente, que fazem ofertas generosas na obra de Deus, que ajudam a manter toda a despesa da igreja, IPTU, água, luz, aluguel, despesa de tantas coisas. Alguns sacerdotes são sustentados pela obra, né? Eu não sou sustentado pela obra, eu fiz a minha escolha de não ser sustentado pela obra. Estou muito feliz assim, estou muito satisfeito. Mas também não sou contrário quem é sustentado pela obra. Se trabalha verdadeiramente na obra do Senhor, exclusivamente na obra do Senhor, é merecedor do seu salário. Não, eu trabalho fora, eu tenho minha profissão, eu trabalho fora para sustentar minha família. Mas também não sou contra. Eu sou contra pastores que enriquecem às custas dos dízimos das ofertas dos irmãos. Isso eu sou contra essa prática. E para esses pastores, eu digo abertamente, só lamento para eles, que se eles não se converterem, não dividirem toda a grana que eles têm pegado, vão morrer rico, mas de dinheiro. Da graça de Deus, com certeza não. Porque a palavra do Senhor fala isso abertamente lá em Tito, Timóteo, 1 Timóteo 6,10, né? O amor ao dinheiro é a raiz de todos os males e tantas coisas aí. É a perdição mesmo do homem. Mas eu quero deixar uma coisa muito clara aqui para vocês. A questão é, Jesus foi contrário ao dízimo? Se ele aboliu, aonde é que está escrito no Novo Testamento que ele disse que era para todo mundo parar de dizimar? Porque o dízimo era uma prática óbvia, incontestável de todo judeu. Até hoje é assim. Nunca houve alteração. Questão do dízimo. É muito simples isso que eu estou falando. Converse com qualquer judeu, com qualquer um judeu. Converse com eles. Eles são as pessoas mais preparadas para falar o que eu estou dizendo. Mas qualquer pesquisa que você fizer, você vai ver isso. O judeu continua dizimando. Há algumas comunidades judaicas que eu, nas minhas pesquisas que eu fiz, que eles recebem 14%, outros recebem 9%, e eu vi também uma comunidade que recebe 5%. Ou seja, judeu é rico demais, os homens mais ricos do mundo são todos judeus. Imagina quanto que não dá uma 5% do que esses homens ganham. Por isso que é uma igreja, é uma religião muito fortalecida, é muito forte. Eles passaram mais de 100 invasões nas suas terras, tiveram muitas guerras, muitas. Vocês conhecem, né? Eu acredito que todos que estão me ouvindo têm noção, conhecimento de todas as batalhas assim, perseguições do judeu. E eles sempre sobreviveram. E uma das coisas que mais fortalece a religião judaica, vocês podem ter certeza, lógico, a mão de Deus, mas principalmente a questão do dízimo. A questão do dízimo lá para eles é algo espiritual. E para nós cristãos tem que ser espiritual também. Nós não podemos fazer barganha com Deus. Eu não sou favorável a toda essa ideologia onde as pessoas fazem barganha com Deus. Olha aí, Senhor, dizimei, agora me dá a benção, porque senão eu vou te colocar contra a parede. Né? Eu não sigo essa prática. Não sigo e não concordo. Não só não sigo, como não concordo. Mas respeito as pessoas que seguem assim, sabendo elas que isso não é bíblico. Não é bíblico, mas a Bíblia deixa bem claro que o dízimo é bíblico sim. No Novo Testamento não há nenhuma parte nela onde Jesus vai condenar o dízimo. Nas epístolas de Paulo você não vai ver isso. Vamos ver muitos atos de oferta? Vamos sim. Mas nós vamos poder principalmente ver em 1 Timóteo, em 1 Coríntios, capítulo 9, que Paulo vai reivindicar sua autoridade de apóstolo. Ele vai dizer que ele era um apóstolo sim também, como os outros, que ele era digno de sobreviver, de receber todo o reconhecimento do sacerdócio levítico. Está lá. Faça uma análise hermenêutica, observe lá o fator histórico, fator cultural, fator econômico, observe lá todo o costume judaico. Qual era o judeu que não era dizimista? Qual foi o apóstolo de Jesus que não era dizimista? Sabe? Isso era uma regra já óbvia e muito clara entre eles.
Jesus nunca foi acusado que não era dizimista. Ou vocês acham que se ele fosse dizimista, se ele não fosse, ele não seria acusado? E outra, há um grande equívoco, mas que equívoco horrível. Vejam que eu não estou falando em Malaquias 3:10, né? Porque é o grande questionamento dessas pessoas. Mas eu quero falar de algo aqui muito básico. Alguém dizer que é estudioso de hermenêutica, estudioso da palavra de Deus, e dizer que Jesus, em Mateus 23:23, refuta o dízimo ali, sinceramente, é um estrago. É um estrago na intelectualidade da pessoa. Por que eu digo isso? Jesus ele não combate o dízimo. Ali está muito nítido, está muito claro. Vocês dizimam o coentro, o cominho, né? E esquecem do principal: misericórdia, justiça, né? Vocês deveriam fazer essas coisas e não omitir essas. Ou seja, se Jesus fosse contra o dízimo ali, ele não teria falado: ei, vocês observam tudo que é do dízimo. Até o dízimo da salsa vocês trazem, do cominho, do endro, vocês trazem tudo. Vocês observam, porque esse é o nosso costume mesmo. Essa é a nossa mitzvah que Deus deixou para Moisés, lá no Monte Sinai. Realmente vocês fazem isso porque Deus falou isso. Mas vocês deveriam continuar fazendo isso, mas sem esquecer o principal: justiça, misericórdia, fé, amor, né? Ou seja, vocês não deveriam parar de dizimar, mas vocês deveriam observar principalmente isso que vocês não observam. Vocês dizimam porque vocês já aprenderam a fazer do dízimo um ritual, né? Uma prática ritualística e não espiritual. Porque a Bíblia vai deixar bem claro: Deus nunca recebeu oferta de ninguém com coração contaminado. Deus nunca recebeu e nunca vai receber nem o dízimo e nem a oferta nesse sentido, a não ser que seja um pecador arrependido. Aí sim, ele recebe. Está lá a parábola de Jesus falando, né? Tinha um publicano e tinha um fariseu orando. E aquele fariseu dizia: Senhor, te dou graça porque eu dizimo, eu oro 3 vezes ao dia, eu jejum 3 vezes por semana e te dou o dízimo tudo que eu ganho. Olha lá o dízimo lá de novo. O publicano, coitado, não podia falar aquilo para Deus. Mas ele teve um ato muito especial. Senhor, me perdoa, sou um pecador. Perdoa-me, sou um pecador. Jesus disse que os dois voltaram do altar. E ele pergunta aos discípulos: qual deles voltaram justificado por Deus? Os discípulos falaram: o publicano. Ele falou: pois faça o mesmo também. Ou seja, reconhecer. Então Deus nunca aceitou dízimo de ninguém com coração impuro. Então, mesmo no tempo da lei, quanto mais na época patriarcal e agora no tempo da graça, aí é que Deus não recebe mesmo. Deus disse que se nós tivermos alguma coisa contra o nosso irmão e formos levar alguma coisa no altar, oferecer alguma coisa no altar, primeiro nós temos que nos reconciliar com o nosso irmão, depois nós vamos lá e entregamos. Então vamos lá. Por que então que Mateus 23:23 Jesus não proibiu o dízimo? Por que ele não criticou? Vocês estão dizimando. Chega, para com essa bobeira. Para com essa bobagem aí. Precisa não. Eu sou a graça. Acabou. Já cumpri tudo. Chega. Ele não poderia ter falado isso, já que ele era contra o dízimo? Então ele não era contra o dízimo. E não por medo de judeu. Ele nunca teve medo de ninguém. Ele, como soberano que é de todas as coisas, ele jamais pregou contra o dízimo. Essa é a verdade. Não tem isso na Bíblia. Mas eu desafio quem quiser mostrar na Bíblia para mim e dizer que Deus só estabeleceu oferta no Novo Testamento. Está incompleta essa frase. Nós vamos ver muitas ofertas. E eu pergunto uma coisa: quem não dizima tem ofertado de forma generosa mesmo? Ou fala isso só porque é um avarento? Que na maioria são avarentos. Não ajudam a fortalecer a igreja e querem ainda desencorajar os irmãos que têm fortalecido a igreja com os dízimos.
Tá? Estou falando isso numa perspectiva de um pastor honesto, que a maioria são. Tá? Essas pessoas que vivem criticando o pastor, dizendo que todos são desonestos, têm que se converter. Não conhece a palavra de Deus. Não conhece o que nós conhecemos no dia a dia. A maioria dos pastores e pastoras são homens e mulheres de Deus que pagam um preço. Então, meus queridos, minhas queridas, só para concluir, para esse vídeo não ficar tão extenso, 1 Coríntios capítulo 9, Paulo realmente reivindica sua autoridade apostólica ali. E ele faz toda uma interpretação do sustento do pastor. Ou seja, é óbvio que Jesus já havia morrido, ressuscitado, já estava já à direita do Pai. Mas Paulo não tinha então? Por que ele fez aquele comentário? Já não está escrito nas Sagradas Escrituras que o sacerdote deve ser sustentado pelo que é oferecido no altar? Ou seja, ele está mencionando exatamente lá Levítico. Ele está mencionando exatamente Deuteronômio 14, 22. Ele está mencionando exatamente Números 18, 21, onde fala exatamente desse recebimento de todos os dízimos à casa do Senhor. Ele está mencionando exatamente isso. Leia, se você tem domínio da hermenêutica, você vai ver que ele está ali fazendo exatamente uma analogia entre os sacerdotes da igreja de Corinto, que recebiam ajuda, mas não queriam dar uma interpretação ali, cabe uma interpretação, que eles não queriam dar esse reconhecimento para Paulo e para Barnabé, e ele realmente vai reivindicar isso e diz, olha, nem se vocês quiserem me dar isso aí, eu não quero, eu renuncio qualquer ajuda vinda de vocês nesse sentido, mas eu sou digno, ele vai dizer, eu sou digno de recebimento sim. Ou seja, será que se ele fosse contra o dízimo, será que ele não diria, olha, eu realmente não quero a ajuda de vocês, até porque não concordo com o dízimo acabou, ficou lá para trás, eu só entendo que a igreja tem que receber sua oferta. Ele não faria essa diferenciação? Um homem cheio do Espírito Santo de Deus, escolhido por Deus para realmente trazer toda uma orientação para o cristianismo, toda a sistematização do cristianismo doutrinária está ali basicamente com ele e com os outros, com os demais apóstolos, mas principalmente com ele. Será que ele não diria ali? Será que se Paulo fosse contra o dízimo, será que ele também não falaria? Será que ele não falaria? Aí você vai dizer, não, mas em Gálatas ele vai dizer que nós não estamos mais sob o jugo da lei. Meu irmão, é um outro assunto, é outro pano para manga aí. Que a gente pode até depois trazer um comentário sobre isso. Mas o dízimo sempre foi e sempre será espiritual. Tudo que a gente consagra a Deus, entrega nas mãos do sacerdote, para que a nossa religião seja fortalecida, a nossa igreja seja fortalecida, que ela venha se expandir, ganhar novos horizontes. Todas as vezes que nós dizimamos, nós estamos contribuindo para isso. E se nós estamos fazendo isso, nós estamos agradando a Deus. Ok? Isso é muito claro, é muito óbvio. E deixar uma coisa bem clara. Malaquias 3:10 vão dizer lá que Deus está falando só para o sacerdote, é só para o povo judeu, não é para nós que somos povo gentílico. Pelo amor de Deus. Aí vão dizer que lá em Mateus 23:23, mas Jesus não falou para nós não somos judeu, você é fariseu, você é hipócrita. Pelo amor de Deus, o que é isso? E qual é a palavra que está literalmente dirigida a nós, povo gentílico? Se for assim, a Bíblia não serve para nós. Teria que ser outro livro direcionado só, literalmente, específico para o gentílico. Vocês não acham? Isso é óbvio. Então esse comentário ele não serve. Agora, se falar que em Romanos, capítulo 9, capítulo 11, Paulo vai dizer que nós somos o novo Israel de Deus. Ou seja, afinal de contas, a Bíblia diz quem é que vai ser salvo? Quem é que vai ser salvo?
A Bíblia vai falar, a nossa Bíblia vai dizer que quem vai ser salvo é o povo lavado e remido pelo sangue de Cristo. Quem tem a marca do sangue do Cordeiro. Quem tem o seu nome escrito no livro da vida. Está lá em Apocalipse. Então, meus queridos, Jesus, quando ele disse em Mateus 23, ele estava repreendendo, sim, pessoas hipócritas que acreditavam que só dizimando era o suficiente para se justificar diante de Deus com seus atos. E Jesus vai deixar bem claro que isso não justificava os atos deles, porque eles dizimavam sim, observavam toda essa observância aí que Deus deixou, eles observavam sim, mas eles negavam o principal, a justiça. Sabe, a fé, a misericórdia, eles não eram justos, eram homens hipócritas. E Jesus combateu eles, falou: vocês deveriam continuar fazendo o que vocês fazem, mas não deveriam estar negando. É o que está dizendo. Então, quem diz que Jesus aboliu o dízimo ali, realmente não tem domínio sobre a hermenêutica, que vai tratar desse assunto. Qual outro, em qual evangelho em qual evangelho que Jesus vai abolir dízimo, que ele vai ser contrário a dízimo? E é o seguinte, meus irmãos, qual é a lei? Qual é a lei que nós devemos seguir? Se tudo que está escrito não precisamos seguir mais, como é que é isso? Temos que entender isso melhor. Temos que buscar mais entendimento, ok? Fica aqui meu abraço. Podem deixar os seus comentários, questionamentos, desde que não venha me desrespeitar, porque se me desrespeitar, eu vou denunciar no YouTube e posso processar também, porque eu não quero essas pessoas babacas fazendo comentários idiotas. Né? Se quiser fazer um comentário, questionando, buscando mais entendimento, a gente responde. A gente responde com o maior amor, a gente mostra as referências bibliográficas, principalmente da Bíblia, ou seja qual for a contextualização que a pessoa estiver perguntando. Agora, se vier xingando, eu vou denunciar e você vai perder seu canal. Ainda vou processar ainda. Estou falando isso porque tem sempre essas pessoas que gostam de fazer isso para provocar a gente. E eu não vou cair nessa jogadinha deles, não. Agora, se você quiser fazer um comentário refutando, quiser fazer um vídeo, faça. Né? Fiquem com Deus. Deus abençoe a todos.